aqui nos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, no Balanço Geral, eu recebo o subdefensor-geral do Estado, Léo Neto, para a gente conversar sobre a Defensoria Pública. Defensor, prazer em cumprimentá-lo, bom dia para o senhor. Bom dia, um prazer nosso aqui, a Defensoria Pública, vir a esse programa, o Balanço Geral, aqui capitaneado por Fábio Henrique. Até, aliás, o nome Balanço Geral vem a calhar porque atinge vários tipos de assuntos e a Defensoria Pública tem o prazer de estar aqui com vocês. Doutor Léo, qual é hoje o quadro de pessoal da Defensoria Pública? Atende à necessidade do povo sergipano? Então, é importante ressaltar que a Defensoria Pública, né, é uma instituição essencial, permanente, conforme a Constituição Federal, e ela é designada pelo Constituinte, derivado, para justamente atender a população carente. Necessário se faz uma boa quantidade de defensores públicos equivalente ao número de juízes, ao número de promotores. Hoje, nós temos, Fábio Henrique, no quadro, 97 defensores. 97 defensores, nós temos, em relação ao Poder Judiciário, nós temos membros de 155 membros e o Ministério Público 155 membros. Então, há um déficit de defensores públicos que é necessário que seja suprido isso para que possa atender realmente toda a população sergipana. Tem mais juiz, mais promotor do que defensor. Exatamente. Temos o Estado juiz, temos o Estado imparcial, ou acusação, como alguns gostam de falar, o Ministério Público, e precisa do Estado de defesa, né? E o Estado providencial também, que é a Defensoria Pública. Ou seja, a necessidade hoje do Estado fazer concurso para a Defensoria Pública. Então, sobre essa questão do concurso público, é importante ressaltar o seguinte: a Defensoria Pública é uma instituição autônoma. Ela não faz parte mais do Poder Executivo, assim como é a instituição Ministério Público e Tribunal de Contas, certo? Para que possa fazer concurso público, a Defensoria Pública, assim como qualquer instituição autônoma, precisa de dotação orçamentária. Essa dotação orçamentária vem do Poder Executivo, que remete para esses órgãos autônomos ou os poderes. Pode a Defensoria Pública abrir concurso público? Pode, nós temos autonomia para isso, mas precisamos ter... O problema é o dinheiro. O dinheiro que é o problema. Ou seja, você pode abrir o concurso, mas para abrir o concurso tem que vir o dinheiro do Estado. Justamente, senão você não vai ter como. Justamente, porque a Constituição Federal determina assim, né? O senhor foi deputado há muito tempo, sabe que para que possa abrir esse concurso público é necessário dotação orçamentária. Doutor Léo, me parece que semana passada houve na Assembleia Legislativa um debate sobre advogados dativos. Sim. O caminho é por aí, o fortalecimento dos dativos, ou o Estado gasta muito mais com os advogados dativos? Para a população entender, quando você, que não pode contratar um advogado, que não tem dinheiro para contratar um advogado, quando você procura um fórum, você tem que ter um advogado para lhe defender. E se você não tem dinheiro para contratar um advogado, você vai se valer do defensor público. Mas se não tem defensor público, o juiz nomeia um advogado chamado dativo, porque ninguém pode estar em juízo sem um advogado. O Estado está gastando mais com o dativo do que se fizesse um concurso para ampliar o quadro de defensores, doutor Léo? É importante ressaltar que o Estado está moroso, né? O Estado está desobedecendo a Constituição Federal. Porque, como eu já disse aqui, temos o artigo 5º, inciso 74, nós temos o artigo 134 da Constituição Federal que diz: quem é que deve cuidar do hipossuficiente? Quem é que deve estar junto lá com o povo? O Estado, já disse, é a Defensoria Pública. A emenda constitucional 80 já disse: nós temos que ter defensor público no prazo de 8 anos. Já se passaram 4 anos, 5 anos e ainda não foi obedecido o que a Constituição está dizendo. Qual a consequência disso? O Estado está desobedecendo a Constituição Federal. Deveria estar, então, ao invés de advogado dativo, que está, de certa forma, ferindo assim, o princípio da licitação. Ou seja, se para atender a população deve ser uma pessoa concursada pelo Estado, pago com dinheiro público, está o dinheiro público sendo pago para um advogado dativo, que às vezes... É bom lembrar que o advogado dativo, quem paga é o Estado. Quem paga é o Estado. E já tem a Defensoria Pública para isso. E cada vez que ele atua, é por um ato, e cada vez que ele atua no ato, ele ganha aquele valor, né, chegando a valores altos. E o defensor público não. Ele atende, ele vai fazer a protocolização, ele sabe do assunto desde o início até o fim daquele processo. O advogado ativo não, vai pegar aquele caso especificamente. É necessário, então, obedecer à Constituição Federal. Os gastos com o advogado ativo chegam a ser 7 milhões e 500 mil reais. Com isso aí, nós poderíamos aproveitar esse dinheiro e chamar pelo menos mais 26, 30 defensores públicos e estariam nessa parte do interior povoando, ajudando você que está precisando da gente.
É verdade que o cidadão que procura hoje, por exemplo, Aracaju, Socorro, São Cristóvão, a região da Grande Aracaju, que procura um defensor, o agendamento é para 3 meses, 4 meses, pela falta de defensor, doutor? Então, chega a isso? O que acontece? O que acontece é que a Defensoria Pública, ela cresceu. Eu costumo dizer que a Defensoria Pública é como se fosse era uma loja e virou indústria. Virou indústria, mas ainda com o arcabouço da loja. É necessário que venha subsídios para que o defensor público tenha assessoria, para que o defensor público possa, assim, atender a população com mais dignidade. Falta ao defensor público alguns subsídios para que possa, inclusive, adiantar essa demanda. Só que o defensor público, ele atende uma quantidade exorbitante de pessoas que está procurando cada vez mais o trabalho da Defensoria Pública. Então, é necessário que mais defensores públicos para que possa, assim, adiantar esse serviço. Doutor, muito obrigado, doutor Léo. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao Balanço Geral, fortalecer a Defensoria Pública, isso é o que nós defendemos também. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado, Defensoria Pública, que agradece também.